Imagina que eu sou um indivíduo qualquer, jogado no meio de uma selva, em algum lugar no mundo. Não há mapas e eu não sei em que posição global eu estou, eu não faço a menor ideia de onde que eu estou. Quando eu acordei, eu não me lembrava de quem eu era, ou de onde que eu tinha vindo. Eu não sabia para onde ir, ou sequer para onde pretender ir. Então, por alguma razão, o exercício anterior, do vídeo anterior, me veio em mente. Executando esse exercício na minha imaginação, eu encontrei uma maneira de organizar a minha mente. Quando eu me lembrei que eu sabia como me orientar pelo sol, ou durante a noite, dependendo das estrelas que eu reconhecesse, se fosse o Cruzeiro do Sul, por exemplo. Lembrei que no mundo havia cidades, mesmo que eu não me lembrasse de qual delas eu teria vindo. Eu imaginei em que circunstâncias eu gostaria de estar. Visualizei pessoas comigo, embora a minha memória não mostrasse uma que eu pudesse reconhecer de fato. Eu imaginei roupas, as roupas que eu estaria vestindo. Eu imaginei o ambiente que eu estaria inserido, com os objetos à vista. Eu imaginei como é que eu estaria me sentindo. Lembrei que eu conhecia muitas coisas, falava diversas línguas, sabia sobre diversos assuntos. Pensei então sobre o que eu almejava aprender para alcançar um próximo nível. Imaginei uma família com rostos que eu imaginar passar pela minha cabeça me faziam sentir ternura. Apesar de eu não reconhecer esses rostos, eu me vi sentindo orgulho por ter feito algo importante. Foi então quando eu abri os olhos e decidi que eu tinha que alcançar algum lugar com civilização. A selva não era o meu lugar. Eu precisaria me orientar e caminhar até um local que eu pudesse ser quem eu verdadeiramente sou. Aquele em que eu me vi sendo no meu devaneio visionário. Com o sol e o horizonte, eu pude determinar onde eu estava e a direção para onde eu queria ir. Nem como checar constantemente se eu permanecia ou não na rota. Quando eu me deparava com um rio, a meta era ultrapassar esse rio. Quando eu dava de frente com um penhasco, a meta era superar esse penhasco sem perder o rumo. Quando o desafio eram os predadores, a meta era ficar em segurança. Quando a crise era a fome, a meta era encontrar alimento. Cumprir cada uma dessas metas, muitas vezes consistentemente durante a viagem, foi o que permitiu que o devir dos acontecimentos rumasse comigo até um ponto em que eu me reencontrei com o mundo. Hoje o tema é sobre metas e pensamento estratégico. Vamos falar então sobre visão, objetivo e meta. Estar entre pessoas em determinado ambiente, vivendo um certo tipo de experiência, era a minha visão nessa história que eu contei. Alcançar a civilização era o meu objetivo, meu macro propósito. Ultrapassar rios e penhascos, encontrar alimentos, manter aquecido, seco, limpo e seguro eram minhas metas, meus micro propósitos. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas do devaneio, onde era o lugar que eu imaginava. Mesmo imaginando tudo em detalhes, aquela imagem que eu visualizei mentalmente, ela somente me dizia o que eu mais desejava, como uma bússola interna. Isso é a natureza da visão. Eu não sabia quando e onde ficava a civilização, mas esse era o resultado específico que eu pretendia alcançar com a minha jornada a pé na selva. Eu não tinha controle sobre todas as variáveis. Eu apenas podia seguir caminhando. Isso aí é a natureza de um objetivo meio. Eu tinha total controle das ações, como caminhar, caçar, pescar, construir abrigo, fazer fogo, corda, canoa. As metas são as escolhas que eu faço de ações e atividades que estão totalmente sob o meu controle, que só dependem de mim, de como que eu vou utilizar os meus recursos atuais disponíveis taticamente. Escolher como utilizar recursos para atingir metas é a definição de raciocínio tático. Escolher objetivos em função da minha visão é a definição de pensamento estratégico.
e eu me questionar internamente quais são os meus mais profundos anseios, perceber esses anseios e interpretar eles cuidadosamente é o exercício do foco visionário que a gente fez no último vídeo. Vamos fazer uma distinção agora entre visão, objetivo e meta propriamente. No episódio anterior, nós fizemos o exercício para chegar exatamente nesse resultado. A importância de fazer esse exercício é a de realizar uma distinção clara de objetivos meios e objetivos fins. As palavras visão, objetivo e meta são escolhidas aqui hoje para especificar conceitos muito próximos. De uma forma ampla, é muito comum esses termos serem usados como sinônimos, significando apenas um resultado que a gente quer alcançar. Tecnicamente, visão significa apenas um objetivo fim, é o que eu quero dizer. Enquanto que a espécie objetivo puramente vai significar para mim aqui objetivo meio. O termo meta ele está dissociado dessa distinção, ele é usado para determinar que o objetivo que está sendo trabalhado, seja ele meio ou fim, ele esteja sob o controle direto e ao alcance dos recursos presentes de quem está agindo. Suponhamos que eu queira agradar meus amigos que vieram passar a tarde comigo na minha casa, fazendo algo para o lanche ali na hora. Eu dirijo meu foco visionário e eu tenho a visão de todos eles repartindo um bolo daquele bem bonito, Red Velvet, que leva aquele vermelhinho, que eu fiz. Eu estou imaginando eles me elogiando, ficando felizes e tal. Em seguida, produzir o bolo passa a ser o meu objetivo. Porém, eu sequer sei que esse bolo, o que esse bolo leva de ingrediente. Então eu vou ter que definir umas metas de aprender sobre como fazer esse bolo e quais os ingredientes que ele leva. Eu vou ter que adquirir os ingredientes necessários e produzir propriamente o bolo. Agora, nota que esses objetivos meio, eles seguem o que se chama caminho crítico. Eu não posso começar a produzir o bolo sem antes ter os ingredientes. Vou saber como usar esses ingredientes. Eu sequer posso adquirir esses ingredientes se eu não souber quais eles são. Essa ideia simples tem até nome na ciência de gestão de projetos, que é a Critical Path Methodology, o CPM. O bolo em si não é um fim, mas ele é um meio. O que eu verdadeiramente quero é ter a realização plena que eu visualizei mentalmente na cena com meus amigos. Eu quero ver que eles receberam a minha contribuição, a qual envolveu uma evolução na minha capacidade de produzir algo de valor. E eu quero que estará me proporcionando a experiência de ter um momento feliz com as pessoas que eu me importo. É isso que eu quero de verdade. É muito importante notar que para a realização dessa visão puramente, o resultado advém naturalmente. Eu não controlo meus amigos, de modo que eles podem ter de se ausentar inesperadamente por algum imprevisto. Eu não posso garantir que eles vão comer o bolo ou sequer que eles vão gostar desse bolo. Pode ser que eles não gostem de Red Velvet. Eu ter atingido todos os objetivos estratégicos com total aproveitamento apenas semeia a realidade com uma probabilidade maior de que o evento idealizado, na minha visão, se realize. O que trará ou não esse resultado último é aquilo que está por vir, ou seja, o devir. Conforme eu mencionei, mesmo completando todos esses objetivos, a visão ela poderá ser, no máximo, uma possibilidade mais provável. Existe mesmo uma técnica que os estudiosos de gestão eles aplicam para estimar os cenários pessimista, mais provável e otimista dos possíveis resultados da estratégia completamente feita, desempenhada. Chama a técnica de revisão e de avaliação de programa, PERT, Program Evaluation Review Technique. A atividade de fazer um bolo com a intenção pura de fazer adivinhar aquela cena que eu visualizei tem todas as características para ser intrinsecamente recompensadora. Eu só preciso cuidar para não cair na armadilha de permitir que a minha autoestima fique refém de um ganho futuro hipotético. Nas palavras do Lao Tzu,
escreveu Tao Te Ching. O mestre ensina sem dizer nada, ele age sem dizer nada. Ele tem, mas não possui. Ele age, mas sem expectativas. Quando as coisas vêm, ele as deixa vir. Quando elas vão, ele as deixa ir. Quando o seu trabalho está feito, ele o esquece. Assim, esse dura para sempre. A pergunta agora é: como estabelecer objetivos com eficácia? Um objetivo meio, ele tem o seu nível de eficácia medido pelo quanto ele contribui com o progresso em direção à visão. Na hora de escolher esses objetivos com raciocínio estratégico, o que é preciso é evitar ultrapassar o escopo, o alcance. Eles precisam ser apenas resultados a atingir que serão meios para o fim, que o fim maior se realize. Se eu aproveitar para absorver um ganho não relacionado à visão, eu estou dispersando foco e energia. Isso leva à distração, à confusão e à exaustão mental. É o maior motivo para burnout, para cansaço e estresse. Mesmo para aquelas pessoas que são muito motivadas para aquilo que elas estão fazendo. Para garantir que um objetivo meio ele se restrinja ao seu escopo e possa cumprir a sua finalidade, ele precisa ter antes as seguintes características. E é diferente do SMART, tá, gente? Ele precisa ser específico, como lá nas metas eu vou falar do SMART, famoso SMART. Mas eu estou falando de objetivo meio. Então, ele precisa ser específico. Essa característica não distingue ele da visão de meta. Ela apenas garante que nós tornemos tangível e claro o resultado que a gente quer produzir. Segunda característica, ele precisa ser integrado. O resultado alcançado precisa ter uma função estrategicamente definida no plano geral para alcançar uma visão. Uma função sistêmica ali. Exemplo, se eu quero ser mergulhador de plataforma de petróleo, eu preciso fazer curso de mergulho, preciso aprender a nadar também. Fazer um curso é um objetivo meio que vai me permitir fazer o trabalho que eu almejo fazer. Terceira característica, tem que ser realizável. É preciso saber exatamente o que precisa ser feito para atingir esse resultado. Somente a natureza da visão permite que eu não saiba isso. Não é necessário que se tenha disponíveis todos os recursos para uma pronta eficácia. Independe de controle, aqui no caso do objetivo meio. Outra característica, ele precisa ser eficiente. O que significa isso? O volume de recursos a investir para atingir esse objetivo meio, ele precisa estar proporcional ao ganho estratégico que ele proporciona. E é importante notar aqui que não tem menção de tempo nessas características aí que eu dei. Isso vai ser um atributo da meta, que é o próximo tópico. Porque tempo é um recurso. Quando a gente vai falar de recurso, a gente pensa como estabelecer metas. Meta de performance, que eu gosto muito de falar esse termo, é basicamente o compromisso que eu faço comigo mesmo para que eu realize ações que estão totalmente sob o meu controle, de forma consistente e organizada. Decidir quais metas estabelecer é um raciocínio tático, que se refere ao uso dos recursos existentes em função do alcance de objetivos meio, aqueles lá. Tudo bem? As características que uma meta precisa ter são: ela precisa ser específica, da mesma forma que os objetivos, a meta precisa ser definida de modo que deixe claro e tangível o resultado a que ela se refere. Ela precisa ser mensurável, uma meta por natureza existe para medir o progresso em função de um objetivo, no caso aqui um objetivo meio. Ela precisa ser definida em termos que possam ser aferidos, preferencialmente de maneira objetiva. Porém, é aceitável que sejam feitas avaliações subjetivas, desde com a devida coerência. Por exemplo, eu quero aferir beleza, ou intensidade emocional, ou a qualidade de um sabor. São experiências subjetivas que, para serem medidas, elas dependem de uma avaliação valorativa, axiológica de um indivíduo. Então, eu atribuo uma nota de acordo com o quanto eu gosto. Isso é subjetivo. Essa meta também, outra característica que é ser alcançável, ela precisa estar completamente dentro do controle da pessoa, conforme eu falei, para ser meta, ou do grupo, né? Pode ser uma meta de um grupo ali também.
Isso significa que para ter natureza de meta, os recursos disponíveis precisam ser necessários e suficientes para que o resultado seja alcançado. Simples assim. Tem a ver com lógica aqui. Por isso que eu falei que é raciocínio. Relevante é a próxima característica, é a última. A última não, a penúltima. Relevante. E ser relevante é uma coisa que parece óbvio dizer, mas sempre é importante se questionar o quanto que essa meta vai contribuir para o alcance do objetivo a que ela se destina. Tá? Se eu não me questionar, eu posso negligenciar isso. E o último aqui, a última ela é ser tempestiva em relação ao tempo. É imprescindível que uma meta tenha seus prazos e datas definidas. Aí entra o tempo. Tá? Essas características elas formam o tal do acrônimo SMART, que é o famoso no mundo dos negócios desde meados do século XX. Só que se você procurar por aí esse acrônimo, você não vai ter essa explicação desse jeito que eu fiz aí não. Esse acrônimo ele é moldado por um monte de situações diferentes. Vai ter gente, né, vai ter umas modificações até no conceito em si, e isso pode confundir você, principalmente se você tiver com um projeto pessoal. No próximo episódio, a gente vai fazer um exercício para que você defina um sistema estratégico de objetivos que te conduza a surfar pelo seu próprio fluxo imanente. Lembra de curtir e comentar aqui esse vídeo e chamar gente diferente para conhecer essa série aí, tá bom? Compartilha isso aí. Até breve, força e honra.